Olá, estranhos, eu sou Ken Nogueira, está no ar mais um Aquecimento Oscar 2017. Hacksaw Ridge, ou Até o Último Homem, marca o retorno de Mel Gibson ao cinema depois de uns anos conturbados que ele passou por aí com problemas pessoais. Ele volta ao cinema com esse filme de guerra aí, traz aí Andrew Garfield, o melhor Homem-Aranha, para contar a história aí Desmond Doss, um médico do exército que durante a Segunda Guerra Mundial se recusa em pegar em armas e matar pessoas. Porém, durante a Batalha de Okinawa, ele trabalha na ala médica e chega a salvar até 75 soldados, sendo condecorado e fazendo de Doss, se tornando o primeiro opositor consciente a ganhar uma medalha de honra do Congresso americano. O que eu achei do filme? O filme, ele traz nuances, assim, quando a gente olha o filme logo de cara, a gente já pensa que é mais um filme de guerra, assim como foi aí o Resgate do Soldado Ryan. Quando eu falo mais um filme, parece até meio pejorativo. A gente já pensa que é mais um filme de guerra da Segunda Guerra Mundial, que vai falar sobre o alemão, que vai falar sobre o judeu, mas ele pega uma outra ótica, aí já depois do ataque de Pearl Harbor, e aí a guerra que acontece ali no Pacífico entre os Estados Unidos e o Japão. E não é mais um filme de guerra, não é assim como se fosse, se for para comparar aí com um dos principais filmes de guerra da história, é aí o Resgate do Soldado Ryan, mas também não é bem parecido com isso. Ele traz uma nuances, assim, ele já joga essa dicotomia que existe entre a guerra e a igreja, entre a guerra e a religião, trazendo essas diferenças. E ele consegue concentrar todo esse dilema da guerra e religião dentro de um único personagem aí, que é interpretado aí pelo Andrew Garfield. Que ele teve traumas na infância, ele teve um problema na infância lá, já começa contando essa história. E ele desde criança ele decide que ele nunca vai pegar em armas, que ele decide que ele não vai matar ninguém. E nessa situação ele traz isso por toda a vida e ele leva justamente isso aí pra dentro do filme. E é bem interessante como essa relação que acontece na história. O filme ele tem um pouco de humor, ele tem um pouco de romance e ele tem um pouco de guerra propriamente dita. E como eu falei, é bem interessante como o Mel Gibson conta essa história, até fica um pouco cansativo no começo, mas ele precisa explicar a posição do personagem principal, e é bem interessante ter uma parte do filme em que ele conta porque ele vai pra guerra e a necessidade que ele tem de ir pra guerra após o ataque de Pearl Harbor, como todos queriam participar da guerra, todo mundo queria vestir o uniforme e ir pra guerra. Mas a maior questão aí é como uma pessoa que é totalmente pacifista e temente a Deus pode ir para uma guerra sem ter que matar, sem ter que fazer nada, e aí ainda assim se tornar um grande herói aí do exército. A partir do segundo ato, ele já tá ali treinando pro exército, ele já tá ali que entra o conflito, que é justamente quando ele é questionado sobre a sua religião, sobre a sua posição de não querer pegar em armas. E ele é levado aí para ser julgado. E essa briga que ele tem dentro dele, que muitas vezes ele chegou até algum momento ele chegou até questionar se realmente valia a pena esse posicionamento dele. Ele se tornou firme e consciente daquilo que ele queria. E quando a gente passa para a cena de guerra aí, que nós fazemos toda a diferença. Todos aqueles personagens que foram colocados, o sargento, o capitão, foram colocados ali como meio que questionando esse posicionamento aí do Doss. E aí como ele consegue fazer com que a gente possa aos poucos comprar a ideia do filme. O filme é muito bom. Eu já quero falar para vocês, se a partir do terceiro ato, que entra propriamente dito na guerra e cena de guerra, se você tem estômago fraco, por favor, não assiste o filme, porque é Mel Gibson sendo Mel Gibson mais uma vez. Você vai ver muito sangue, você vai ver vísceras, você vai ver gente morta, você vai vendo explosões, pessoas explodindo assim do nada, pedaço de perna aparecendo no meio da tela. Acho que seria muito legal ver esse filme em 3D. Então Mel Gibson ele conseguiu ali mostrar toda a visceridade, assim, todas as vísceras assim, bem expostas, deixando o peso da guerra, o que a pessoa começa a sentir realmente o peso da guerra, aquela pessoa que está do seu lado, que você viu, por mais que seja de relance durante a história, morrer do seu lado, e a importância que o Doss foi tendo durante o filme, e de como valeu a pena ele se posicionar daquele jeito, ele não ter, muitas vezes, como eu falei, lá na parte do drama em que ele é questionado, muitas vezes você pergunta assim, pô, mas qual a grande dificuldade? A justificativa que ele dá é que todo mundo, se no meio de uma guerra todo mundo tem direito a matar, se todo mundo mata, por que eu não posso matar? Por mais que eu matando numa guerra não quer dizer que eu seja uma má pessoa, mas o Doss ali se colocou firme no consciente dele, na oposição dele, que ele não quer
pegar em armas, ele não quer, ele quer ir para uma guerra sem precisar matar ninguém. Se você for olhar pela ótica da religião, pela ótica religiosa, você muitas vezes vai se questionar se você teria essa mesma condições, essa mesma capacidade de dizer não, de bater o pé, dizer não e seguir com o seu pensamento, seguir com a sua ideologia até o final. Você teria essa capacidade? Bem, esse é um questionamento que fica implícito dentro do filme. Ou um ou outro ponto também com relação a essa questão de poder pegar em armas, de poder ter liberdade. A primeira coisa que ele fez foi tirar a humanidade dos japoneses, mas ao mesmo tempo que ele tirou toda essa humanidade dos opositores, que era justamente a guerra contra os japoneses lá em Okinawa, eles tiram toda essa humanidade e eles colocam ali eles como deuses, como os monstros, como os demônios que precisam ser combatidos. Eles colocam e vilanizam os japoneses para que possa se justificar a questão da morte, de poder matar, de justificar a morte dentro de uma guerra. Mas ainda assim, aí o DOS ele consegue salvar japoneses, americanos. Ele não estava preocupado qual era a raça, qual era a religião. Ele estava preocupado justamente em salvar vidas, e aí ele fez o papel dele ali de salvar vidas. Olhando pela parte técnica, nós estamos cheio de efeitos práticos e visuais. A maquiagem ficaram muito boa, os efeitos especiais do chroma key ficaram boas. A questão técnica, o Mel Gibson usou muito de efeitos práticos, aquelas explosões com muita fumaça, com muito fogo, com muita luz, e o ator ele ficava sempre muito perto, então parecia que dava um pouco mais de vivacidade a essas cenas. A minha maior crítica a esse filme é justamente que a primeira parte lá, o primeiro arco do filme, ele se torna um pouco chato, ele se torna um pouco cansativo até a preparação. Daí quando chega na segunda parte em que ele está se preparando para ir para a guerra, também se torna um pouco cansativo, mas se torna um pouco importante. Eu acho que o filme ele tinha que começar nessa segunda parte, na preparação, e ter somente uns flashbacks para poder explicar algumas atitudes do filme, algumas atitudes dele dentro do filme. E aí sim, para a parte de guerra, acho que ele conseguiu, faltou um pouco, dividir melhor um pouco esse filme. Eu acho que se ele marcasse um pouco menos e fizesse algo indo e vindo, seria bem mais interessante. Mas o filme é muito bom. Mel Gibson aí, ele voltou para ir logo sendo indicado ao melhor diretor, para mostrar aí como ele é um dos melhores diretores e já carimbar a sua indicação ao melhor diretor aí do Oscar deste ano. Bem, é um filme baseado em fatos reais, ele deixa bem claro que é um filme baseado em fatos reais, tanto é que ele coloca um documentário, uns trechos de documentário contando a história do Dawes, lá do Desmond Doss. E é muito legal o filme, vale a pena você assistir. Como eu falei, a ressalva é justamente ter cuidado se você tem problema de assistir filme com sangue, vísceras e muito mais. Melhor não assistir, ou então levar o seu saquinho de vômito, porque você vai ver muito isso, como em outros filmes aí do Mel Gibson, como aí o Paixão de Cristo e como o Coração Valente, que tem muito sangue jorrando pela tela. A minha nota para esse filme são apenas 3 bacons, por causa, como eu lhe falei, por conta lá da estrutura do filme, que eu acho que ele poderia ter diminuído um pouco mais a parte do começo do filme e ter focado mais na parte da segunda parte, que é a parte da preparação e a parte da guerra propriamente dito. Mas eu achei bem interessante essas nuances do filme, aí eu gostei muito. Eu não sei se o Andrew Garfield ganha o Oscar de melhor ator aí, porque minha torcida aí é justamente pro Viggo Mortensen lá no Capitão Fantástico, mas ele realmente veio aí também para mostrar que ele é o melhor Homem-Aranha do mundo. E até eu ver aí o Homecoming, eu vou colocar nessa posição. Esse aqui é o aquecimento do Oscar 2017. Assista o filme, confira aí esse filme aí, Até o Último Homem, que vale a pena você conferir. Vale a pena aí ver Vincent Vaughn aí atuando aí num papel dramático e até com um pouco de um pouco cômico aí. O filme é muito bom, mais uma vez falando, o filme é muito bom, vale a pena assistir. Então é isso, minha gente, um grande abraço, até semana que vem. Tchau!